Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou estudante do curso de graduação de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP de Ribeirão Preto, e esse é o nosso segundo encontro, onde a gente vai conversar um pouco sobre o uso ético e responsável da IA. Nessa aula, o nosso objetivo é compreender a IA como uma ferramenta de apoio, né? Tanto nas atividades cotidianas, como a Sabrina explorou um pouco na primeira aula, quanto na pesquisa acadêmica, né? Então, no nosso contexto de produção de conhecimento, né, de aprendizagem. Para retomar um pouco a aula anterior, a Sabrina encerrou questionando, né, trazendo uma reflexão de que responsabilidades surgem quando a gente usa a IA no nosso dia a dia, né, especialmente no contexto da escola, né, então nesse contexto de produção de conhecimento, onde a gente tem esse contexto de aprendizagem, de, enfim, desenvolver habilidades intelectuais e de escrita, de pensamento crítico, né? Então, pensando nisso, eu trouxe uma frase de uma das referências que eu utilizei para construir esse material. Então, ele diz que parece haver um risco real de que em um futuro bem próximo, né, os sistemas não sejam inteligentes o bastante e que nós não entendemos suficientemente suas implicações éticas e sociais, e apesar disso, venhamos a utilizá-los amplamente, né? Então, a gente já faz essa atividade, a gente utiliza várias coisas que a gente não conhece, a gente tem um contato com a IA praticamente universal aí no nosso ambiente, né? Então, você abre o WhatsApp para entrar em contato com alguém e você tem disponibilidade de ter contato com a IA, de utilizar ela para desenvolver aquela atividade. Você abre o Google para pesquisar uma informação e uma das primeiras abas que ele te dá é o modo IA, então de você desenvolver esse conteúdo ali nele, né? E são ferramentas que às vezes a gente nem pensa muito sobre a construção delas, né? E sobre qual é o impacto delas e, enfim, sobre toda a estrutura e usabilidade delas. E a gente está usando elas sem, enfim, realmente tomar a proporção de como elas funcionam e dos impactos que elas podem trazer. Voltando mais para esse contexto acadêmico, né, então para esse contexto de produção do conhecimento, a, a gente teve aula da nossa disciplina, do nosso projeto extensionista, né, desse projeto, que é a nossa disciplina de recursos informacionais, e a nossa professora Edneia, ela trouxe essa parte da revista da pesquisa FAPESP, né, que traz um pouquinho sobre práticas, enfim, práticas de má conduta, né, alguns casos que apareceram aí com questão de uso de IA, ou enfim, num contexto de integridade acadêmica, de pesquisa, né, como um todo. E aí eu separei dois para vocês que eu achei interessante, né, que é a, o título dele é A Armadilha das Alucinações, então é um caso de um jornalista que fazia o uso de IA e ele teve um problema com a questão das alucinações, né, que é quando a IA, ela erra em algumas coisas, ela faz confusões, ela troca referências as referências que ela utiliza, né, as combinações, ela faz combinações que não são verdadeiras, né, então traz uma informação ali falsa. E essa frase é muito interessante, né, que ele traz ali, né, então ele afirmou ter caído na armadilha das alucinações, termo usado para escrever erros gerados por IA, ao confiar excessivamente nas ferramentas sem verificar o conteúdo replicado, que é um pouco do que a gente vai ver, né? Então, essa questão da gente confiar cegamente no que a IA está dizendo pra gente. Então, é um resumo, ela normalmente traz um significado, uma resposta imediata, né? Um acesso rápido a qualquer questionamento que a gente tem ali. E a gente confia excessivamente nesse conteúdo que ela está disponibilizando para a gente, né? Então, como a gente pode refletir sobre o uso que a gente está fazendo desse conteúdo, como a gente usa aquela informação que a gente recebe, né? E o outro é sobre a questão das referências inventadas. Então, um artigo retratado é um artigo que foi excluído ali, né, do escopo da revista. Então, ele foi retratado por uso não declarado de inteligência artificial generativa. Então, a gente sabe que a inteligência artificial está aí,
ela faz parte do nosso cotidiano, a gente usa ela, e os princípios agora, né, tanto dentro da pesquisa acadêmica como boas práticas, de uma maneira geral, incluem que você seja transparente no uso de IA, né? Então, se você fez o uso da IA para, enfim, desenvolver qualquer parte do seu trabalho, qualquer atividade acadêmica, né, que você seja transparente com esse uso, e existem diretrizes para isso na questão da academia, né, da universidade, de como, enfim, trabalhar e explicitar esse uso, né? Que você tem que ter todo o caminho que você percorreu para usar, né? Então, é essa questão de que, tipo, são duas consequências que a gente tem, né? Então, esse uso, essa confiança excessiva que a gente tem no conteúdo, né? Então, essa falta de análise crítica e a questão da declaração, né? De que a gente entra numa questão de plágio ali, né? Então, a IA, ela, principalmente a IA generativa, quando a gente está falando, é uma inteligência artificial que gera conteúdo, e ela gera conteúdo, não um conteúdo novo ali, mas a partir das combinações que a gente tem de outros conteúdos. Então, ela pode não fazer referência desses materiais, né? Então, a gente tem toda uma questão que engloba essas práticas, né? E aí, pensando um pouco nisso, a gente vai tentar enxergar ela, né, na verdade, trazer uma discussão de olhar ela como uma ferramenta de apoio mesmo, e não de fim em si mesma, né? Então, um dos riscos que os autores de referência que eu utilizei para construir os materiais, né, traz essa questão da superficialidade como uma questão ética emergente. Então, a gente tem ela como uma ferramenta útil, ela realmente pode facilitar alguns processos mecânicos, algumas questões mais operacionais ali, né, do nosso cotidiano, do nosso aprendizado, mas ela também pode comprometer essa construção autônoma do conhecimento, então favorecendo uma aprendizagem imediata, porém pouco duradoura. Então a gente tem acesso a muitas informações, a um acesso quase instantâneo, né? Só que a gente não retém esse conhecimento, né? Então ele é uma construção que você não internaliza ele, né? Você só consome, consome, consome e acaba não realmente parando para perceber o que você está construindo ali de conhecimento, né? Então, essa autora traz também a questão da dívida cognitiva, que é essa perspectiva que a gente tem de que a gente economiza no tempo, por exemplo, porque a gente está agilizando um processo, mas ao mesmo tempo você está deixando de exercer a sua habilidade, enfim, todo o seu processo intelectual sobre aquela atividade também. Então, qual vai ser o prejuízo disso daqui para frente, né? E aí, trazendo isso para a aprendizagem, a gente tem um processo que deixa de ser um processo ativo e crítico e passa a ser uma prática passiva e dependente. Então, a gente está sempre buscando por esse recurso para desenvolver o conhecimento, porque a gente acabou de pesquisar um negócio, a IA trouxe uma resposta para a gente imediata, e aí você lê, acha que entende o que você pesquisou, e aí 5 minutos depois, quando você vai retomar aquele assunto, você já não se recorda mais daquela construção, né? E então a ideia de se trabalhar eticamente com IA, né, de ter essa construção mais crítica de avaliação com esse tipo de plataforma, né, com esse tipo de inteligência, é que a gente tente evitar ao máximo essas questões de dependência, né? Então que as instituições trabalhem estratégias, né, princípios éticos de implantação dessas inteligências, né? Porque elas existem e a gente usa elas realmente têm as suas vantagens, mas que a gente também possa construir essa análise crítica, né? E aí, pensando nisso, ela traz uma perspectiva de deslocamento da autoria humana, né? Então, a gente deixa de exercer a atividade principal da escrita, por exemplo, né? Então, de realmente sentar lá e
usar a criatividade e escrever para construir isso nessa relação, né? A gente vai discutir o conceito de autoria daqui a pouco, sobre essa perspectiva, né? Mas enfim, é essa relação humano-máquina, né? Então você oferece um prompt para IA, né? Então um comando ali para ela construir alguma coisa e ela te devolve um conteúdo, você analisa de novo e aí você estrutura de novo e manda para ela de novo e ela te retorna uma outra informação. Então você fica nessa construção ali, né? Assim que você vai construindo algum objeto, né? Ou enfim, produzindo algum conhecimento. E aí, trazendo uma outra perspectiva para vocês também, né, desse outro autor, é que a ideia de que os humanos, eles vêm com a intencionalidade daquela questão, né? Então, também é um dos elementos de originalidade, né? De que a perspectiva humana, ela traz qual que é a intenção daquela produção, né? Porque a IA, ela é racional, né? Ela tem todo o seu processo de raciocínio, né? De construção lógica, mas ela é estatística, né? Então ela faz uma combinação, ela se baseia pelas utilizações ali, né? Então o humano que está por trás desse IA, né? Por trás dessa construção junto com ela, ele tem essa intencionalidade, ele sabe para que ele vai usar aquele conteúdo, né? Então é daí que vem a ideia de responsabilidade também, né? Então, pensando aqui, né, nesses três elementos, a gente traz a autoria, que antes tinha uma perspectiva individual, então que era uma evidência concreta de um processo de aprendizagem que a gente tinha, e agora ela pode ser olhada para uma natureza mais híbrida, considerando que a IA não pode ser considerada coautora, né? Você, na questão da responsabilidade, expõe a ela, né, que você fez uso dessa IA, né, então você tem que ser transparente com esse uso, mas ela não entra como coautora, mas ela tá ali no seu processo de autoria, né, ela faz parte desse processo. Então, para a questão da originalidade, a gente trabalha essa ideia da rastreabilidade, então, de como esse recurso foi utilizado, como ele foi produzido, quais são os caminhos que você percorreu ali nessa interação para construir isso. A agência humana, que traz essa intencionalidade da coisa, né? Então, para que fim aquilo vai ser usado, como aquilo vai ser usado, toda essa perspectiva ética do uso mesmo, né? Então, somos seres, convivemos em sociedade ali, né? Então a gente tem que entender essa dinâmica de qual impacto aquele uso vai ter. Então, isso se relaciona também com a justificativa crítica, que é entender a estrutura daquele conhecimento, além da perspectiva técnica da coisa, mas pensando também na estruturação daquele conhecimento, de verificação das informações, né? Então, toda essa construção é importante. E aí, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente tem a questão da transparência. Então, quando você faz o uso, você indica como você fez esse uso. E a gente pensa num ecossistema de ético de responsabilidade. Então, a gente pensa desde a pessoa que desenvolveu aquela tecnologia, que, enfim, melhorou, aprimorou aquela plataforma, até você, estudante, que está fazendo uso dessa tecnologia, né? Então, é um ecossistema de responsabilidade distribuída. Então, todo mundo tem a sua parte ali daquele uso. Então, se você tem uma prática de má conduta, opa, peraí, talvez não seja tão legal, né? Porque a gente tem um conjunto de pessoas que trabalham para que aquilo seja usado da melhor forma, né? E aí, pensando um pouco nisso, a gente traz a ideia do letramento digital crítico. Então, ele sintetiza essa ideia de olhar para além das questões técnicas. Então, a gente pensa num sujeito que não só consome aquele conteúdo produzido pela IA e, enfim, só utiliza ali, mas que olha para aquele conteúdo
e sabe avaliar ele criticamente, sabe problematizar a construção daquilo, registrar os impactos que aquilo pode ter, né? Então, quando a gente está falando da questão de práticas de uso consciente, né? Então, quando a gente traz a questão dos viés, das tendências que a IA tem, né? Enfim, ela dos algoritmos mesmo, né? De como isso se propaga, né? E a proporção que isso toma, né? A gente vê a questão com as redes sociais, por exemplo. Então, trazendo um pouco isso para a questão da pesquisa, né, para a questão da construção do conhecimento, a gente tem essa ideia de que a gente não deixa de usar, mas a gente se apoia em princípios, em diretrizes que conduzem esse uso da melhor forma para que ninguém saia prejudicado, né? Então, pensando nisso, a Unesco tem um guia que dá algumas indicações, né, para esse uso responsável e criativo da IA, né? Então, o primeiro tópico que ela levanta é a implementação institucional de princípios éticos, né? Então, novamente, a gente toma essa questão de ter uma diretriz que guia todo esse uso, né? Então, quais são os limites daquela IA, do uso que você pode fazer daquela IA, né? E aí, permeado nisso, né, tendo essa política estruturada, a gente parte para a orientação e a capacitação das pessoas que usam aquela tecnologia. Então, pensando no contexto educacional, a gente orienta estudantes e professores ali, né, porque é uma troca, né, e aí eles fazem usos diferentes dessas plataformas, né, tem construções diferentes, finalidades diferentes, né, então como que isso pode e deve ser trabalhado. E aí, a questão dos prompts para a IA generativa, né, então a questão dos prompts são os comandos, e existem diretrizes sobre como desenvolver esses prompts para que eles entreguem para que a IA entregue um resultado mais adequado, enfim, mais alinhado com a expectativa que você tinha mesmo, né, com a sua intencionalidade ao usar ela, né. Então, as indicações de uso são sempre direcionadas para que seja uma linguagem clara, uma linguagem precisa, que se você tiver exemplos, né, ou enfim, contextualizações, e a gente sempre vai pelo refinamento também, né, então você se apoia nessas diretrizes iniciais de linguagem clara e contextualização, e você vai refinando o que ela vai te entregando, né? Então, se você percebe que ela tendenciona para um lado, você redireciona, né? Então, você vai nessa construção. Novamente, retomando a questão da avaliação crítica, né? Então, é muito importante que a agência humana ali naquele uso, né? Nós, como pessoas que vamos nos responsabilizar caso a gente dissemine essa informação, né, com esse conteúdo produzido, né, ele entra como nossa responsabilidade, né, então que a gente faça esse olhar crítico, né, entenda o que o que pode implicar ali, né, da divulgação de determinados conteúdos. E aí o quarto tópico que ela levanta é a questão da detecção de plágio, né? Então, principalmente em trabalhos escritos, a gente sabe que isso é uma questão quando a gente fala da educação, é uma das revoluções que a gente tem, né? Então, a gente sabe que o processo da escrita é um processo exaustivo, às vezes, ele demanda que você tenha uma criatividade, que você tenha todo um processo, que você realmente se dedique àquela construção, né? E aí a generativa, ela vem com essa facilidade de, tipo, economia de tempo, mas, novamente, a que custo, né? Então, retomando a questão da dívida cognitiva, né? Como que a gente fica com isso a longo prazo, né? Como que a gente constrói nosso pensamento crítico mantendo isso, né? E aí a questão do plágio, né, novamente, porque se você não indica o uso de A, isso é plágio, né? Então a gente volta naquele exemplo do artigo que foi retratado, né, que foi retirado do escopo da revista. Então, cadê a linha de confiança, né? Se você tem uma diretriz que te direciona,
olha, por favor, se você, no que você for escrever, identifique no que você fez uso de IA, né? Qual foi o processo. Então, se você está desenvolvendo um trabalho acadêmico ali, né? Um trabalho para alguma disciplina, que você indique esse uso, que você também se adeque à diretriz da instituição que você está vinculado. Então, por exemplo, dentro da sua escola, dentro da autoridade do seu professor ali, né? Então, que a gente possa pensar nessas questões. E aí, tomando um pouco pela essa perspectiva da avaliação crítica, a gente entra no contexto da desinformação, né? Então, da questão dos dados e informações falsas. Então, a alucinação é uma dessas possibilidades da IA, né? Dessas confusões que ela faz. E a gente elenca aí a verificação da informação como uma competência informacional essencial no nosso contexto, né? Então, tanto para o nosso contexto cotidiano pessoal, como principalmente para o nosso contexto de aprendizagem, né? Então, não adianta a gente pesquisar no Google, acionar o modo IA e tomar como verdade tudo aquilo que ele trouxe, né? Você tem que fazer todo um processo de verificação daquele conteúdo que ele construiu, realmente consultar ali as fontes que ele trouxe, né? Então, que a gente possa se atentar a esses processos, porque assim a gente consegue construir um ecossistema responsável, né, e ético de utilização dessas tecnologias. E aí, nós ficamos por aqui hoje, pessoal. Essas são as referências principais que eu utilizei para a construção desse material. E até a próxima!